ao vivo. Bom dia, nós louvamos e agradecemos a Deus por mais esse dia, 14 de junho. Sejam muito bem-vindos, eu sou o pastor Nabarrete, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, e nós estamos conduzindo os cultos domésticos e uma idealização dos pastores da nossa igreja. Que Deus esteja falando ricamente aos corações de vocês, aos nossos corações. E, inicialmente, quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no livro de Salmos 150, será projetado aí na tela, e vamos fazer essa leitura juntos, né, nesse culto doméstico. Convide as pessoas que estão aí nos seus lares e vamos fazer essa leitura ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos e cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, pois estamos constantemente na tua presença. O Senhor é santo, o Senhor é digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor governa sobre todas as coisas, Senhor Deus, sobre o universo, sobre o planeta, sobre todas as nações. O Senhor governa os nossos lares, o Senhor governa o nosso coração. Em razão disso, ó Pai, todo ser que respira, louve ao Senhor. Que a sua presença possa se fazer presente e constante neste momento, Senhor Deus, sentida nos nossos lares. Que a tua presença possa acalmar os nossos corações, que a sua presença, Senhor Deus, e a sua palavra, que será lida e exposta durante esse culto doméstico, possa falar aos nossos corações, transformar a nossa mente e possa ganhar, Senhor Deus, salvar vidas. Te pedimos a tua cura, Senhor Deus, a cura emocional, a cura espiritual. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir agora os cânticos. Galerinha do Mini, bom dia! Olá! Tudo bem? Quem tá animado aí em louvar ao nosso Deus? Eu quero ver várias fotos ou vídeo lá no grupo, lá da família Mini, hein, com vocês cantando. Vamos louvar? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço, eu pulo, eu grito, eu louvo como o rei Davi. Vamos cantar? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito
Bom dia, crianças. Tudo bom com vocês? Bom, para a gente começar esse momento, nós vamos fazer uma oração. Então, eu queria pedir que uma criança aí na sua casa fizesse uma oração. Se não tem uma criança, pode um adulto fazer, intercedendo por essas crianças que vão ouvir a palavra de Deus agora. Enquanto a musiquinha tocar, a gente vai ficar em oração, tá bom? Então, vamos lá. Amém, crianças. Amém. Bom, então nós temos estudado o fruto do Espírito. Vocês se lembram? Nós já estudamos amor, alegria e hoje é o dia da paz. O povo judeu chama de Shalom. Shalom, palavra estranha, né? Mas tem um pastor que em todas as pregações, no final das pregações, ele fala Shalom. Vocês sabem quem é esse pastor? Acertou quem disse o pastor Marcos Alexandre. É ele mesmo. Ele sempre fala, reparem depois nas pregações dele. Bom, e a nossa história está lá em Gênesis, capítulo 24 e 23. A gente vai falar sobre Jacó e Esaú. Eles eram irmãos, filhos de Isaac. Esses irmãos não eram muito amigos assim, porque Jacó, ele queria muito seu filho mais velho, ter os direitos de ser o filho mais velho, por causa de uma profecia que ele recebeu quando pequeno. Mas ele tinha nascido depois de Esaú, ele era mais novo. Esaú era um homem forte, peludo e um excelente caçador. Jacó, ele não tinha pelos e gostava mesmo de ficar em casa por ali. Isaac já estava muito velho. Olha Isaac aí, crianças. Já que você estava muito velho e já não conseguia enxergar. E ele pediu para que Esaú fosse à caça e preparasse uma comida muito saborosa para ele abençoá-lo naquele dia. Mas ele não percebeu que a sua esposa, a Rebeca, estava ouvindo tudo isso. E Rebeca acreditava na palavra de Deus que dizia que Jacó ia ser senhor de Esaú, ou seja, que o mais velho ia servir o mais moço. E aí ele teve um plano com Jacó. Falou assim, filho, nós vamos te vestir parecido com Esaú e vamos também preparar uma comida e você vai levar para o seu pai para que você receba a bênção de filho mais velho, cumprindo a palavra de Deus. Mas o que aconteceu, crianças? Ele foi lá e conseguiu enganar mesmo o pai. Então o pai falou assim, é você, Esaú, meu filho? E ele falou, sim, 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 pai, sou eu, Esaú, seu filho. Olhe os meus braços peludos, olhe aqui a minha roupa e a comida que eu te trouxe. E naquele dia ele enganou realmente Isaac. E ele recebeu a bênção de filho mais velho. Olha ele recebendo a bênção. Crianças, mas quando Esaú ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo, muito bravo. E Isaac também percebeu que foi enganado e ficou muito triste. E acabou a paz entre aqueles irmãos. E Esaú chegou a prometer que mataria o próprio irmão, Jacó. Acreditam, crianças? E Jacó teve que sair fugido. Ele saiu fugido para a casa do seu tio Labão. E muito tempo se passou, crianças. Jacó se casou lá na terra de Labão.
Esaú também se casou com as suas esposas, eles tiveram os filhos deles, e Deus os abençoou, dando muitos bens, muitos animais, muito dinheiro para eles. Mas todos esses bens não deram paz ao coração de Jacó. Ele estava brigado com o irmão, longe de casa. E vocês veem, crianças, a paz não vem com brinquedos caros, com carro, casa bonita. Jacó era um homem rico e mesmo assim não tinha paz no coração. E Deus, um certo dia, mandou Jacó voltar para casa. E aí ele pegou todas as coisas que ele tinha e saiu da casa do tio dele, Labão, e foi em direção à casa do pai dele. E ele lembrou de uma coisa, né? Vocês se lembram que Esaú prometeu matar Jacó? Gente, ele estava lá esperando. E Jacó ficou, nossa, meu irmão deve estar lá bravo. Eu vou então enviar mensageiros à minha frente para saber se ele está muito ou pouco bravo. E foi o que ele fez. Os mensageiros foram, encontraram Esaú, e Esaú disse, podem voltar, eu vou ao encontro do meu irmão. E eles voltaram e deram a notícia para Jacó. E falaram assim, olha, a gente encontrou Esaú e ele está vindo aí te encontrar. Mas ele está vindo com 400 homens. Imaginem o coração de Jacó nessa hora. Ele falou, nossa, o meu irmão Esaú vai cumprir a promessa de me matar. É agora. E ele pensou, bom, para acalmar o meu irmão, eu vou enviar presentes para ele. Então, à minha frente eu vou enviar presentes, animais, coisas que eu tenho para acalmar Esaú. Você sabe que ele não consultou a Deus para isso. Ele estava angustiado, Jacó, mas ele não consultou a Deus, pedindo orientação de Deus nessa situação difícil. Tem muitas crianças que querem fazer as coisas do jeito delas, você já viu? Ao invés de obedecer aos pais, a palavra de Deus, elas fazem do jeito que elas querem as coisas. Você é uma criança assim? A gente tem que colocar todas essas coisas diante de Deus. E sabe, crianças, essa viagem foi muito importante para Jacó, porque foi no caminho que Jacó teve um encontro com Deus. Deus, inclusive, mudou o nome dele. Jacó significava enganador. E Deus mudou o nome dele para Israel. E Deus o abençoou num lugar chamado Peniel. Até aquele dia, crianças, a Bíblia diz que Jacó não chamava Deus de Deus do meu pai, Deus do meu avô. Mas a partir daquele dia, ele passou a chamar Deus de meu Deus. Você que está assistindo essa live, você está aí porque seu pai, né, sua mãe te obrigou a estar aí? Ou você já entendeu que Jesus é o seu Deus? Isso faz toda a diferença, crianças. Então, o caminho precisava continuar. E Jacó foi ao encontro do seu irmão. E chegando próximo, ele falou, olha, família, minhas esposas, fiquem aqui e eu vou encontrar o meu irmão Esaú e vou me humilhar e vou pedir desculpa para ele. E foi o que ele fez. Ele se ajoelhou e pediu desculpa para o irmão. E ele ficou muito surpreso de ver que Esaú não estava bravo. Mas Esaú correu na sua direção e o abraçou e eles choraram juntos. Eles fizeram as pazes naquele dia, crianças. Olha lá, eles sorrindo juntos fizeram as pazes. Essa história é incrível. Você já conheceu essa história? Você achou que ia acabar mal? Pois é, é emocionante. A paz, crianças, é um pedacinho do fruto do Espírito e essa história nos mostra qual é a paz verdadeira, a paz que Deus quer nos dar. Então, é a paz Shalom Adonai, a paz do Senhor. Vocês viram que Jacó fez as pazes com seu irmão no final dessa história? Pois é. Quando você briga com o seu irmão, com um colega de sala, e aí a sua mãe ou a sua professora fala assim, olha, vocês dois precisam fazer as pazes. O que significa? O que ela está querendo dizer? Está querendo dizer que é um momento de perdoar e ser perdoado. Na verdade, é um momento de fazer a paz entre vocês.
Então, essa é uma paz que o Senhor quer nos dar. A paz com os outros, com as pessoas ao nosso redor. Outra aplicação dessa paz é que Jesus nos diz que Ele quer dar uma paz para a gente que não depende das situações boas ou ruins. Jesus disse assim lá em João 14, 21. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não perturbem os seus corações, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês viram que Jacó se tornou um homem muito rico, não é verdade? Pois é, mas mesmo assim ele não tinha paz do coração. E esse período de coronavírus, crianças, é uma situação difícil, né? Ruim, a gente tem que ficar em casa, né, assistindo as aulas às vezes pelo computador, e não pode ver os amigos, não pode sair direito, não pode brincar direito. Então é um momento que pode tentar tirar a paz do nosso coração, deixar a gente ansioso, nervoso, com medo. Mas Jesus quer nos dar uma paz que não depende da situação. É uma paz aqui no nosso coração. Uma terceira aplicação é que o pecado nos afastou de Deus. Vocês lembram o que é pecado? Crianças, é tudo que a gente fala, pensa, faz, que desagrada a Deus. O pecado nos tornou, aliás, transformou, colocou, na verdade, a humanidade em guerra com Deus. Por isso a gente desobedece, a gente machuca as pessoas e a gente desagrada o que está na Bíblia, a vontade de Deus. Mas Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar paz com Deus. Ou seja, Jesus veio até nós para fazer as pazes entre as pessoas e Deus. Não é fantástico? A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então todos nós precisamos de um encontro com Jesus, com Deus, assim como Jacó teve naquele caminho lá em Peniel. Vocês lembram que Deus até mudou o nome dele? Pois é, todos nós precisamos desse encontro com Deus para chamar Deus de nosso Deus e ter paz com Deus. Então vamos recapitular aqui no quadro. Vamos lá. A gente está estudando então o fruto do Espírito, essa parte do fruto do Espírito chamada paz. Bom, e vocês viram que Deus quer nos dar uma paz com Ele. Essa paz com Deus, Jesus pode nos dar, não é verdade? Mas também Ele quer nos dar paz no coração, para que a nossa paz, a nossa segurança não dependa das situações da vida, mas esteja em Jesus Cristo. E também paz com os outros, crianças, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, familiares. Então Jesus quer nos dar paz com Deus, paz no nosso coração e paz com os outros, com todas as pessoas, né? A gente não precisa ficar brigando com as pessoas, a gente pode ter paz com todos. Você, criança, já tem essa paz? Vamos orar então, pedindo para que Deus nos dê essa paz? Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, que fala aos nossos corações. Nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar paz com Deus, para nos dar paz em qualquer circunstância e também para nos dar paz com os outros, com os nossos amigos, colegas, irmãos. Nós pedimos que o Senhor enche o nosso coração dessa paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, se tem alguma criança ansiosa, angustiada, com algum medo, que o Senhor coloque paz no coração dessas crianças. Nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Até mais, crianças. Muito bom, nós temos essa paz, que essa paz só tem uma origem, essa paz vem de Deus. É a única paz capaz de acabar com todos os nossos medos e ansiedade. Muito obrigado, porque através do Espírito Santo isso flui, através somente dessa presença milagrosa de Deus em nossos corações. Eu quero dar boas-vindas a todos aqueles que nos assistem
e quero convidá-los, né, a se inscreverem no nosso canal. A Igreja Presbiteriana Nacional, mesmo remota, é uma igreja sempre presente. Então, se inscrevam no nosso canal, acione ali, no momento que vocês se inscreverem, vai aparecer ali 3 sininhos. Conecte um daqueles sininhos, para vocês serem automaticamente avisados de todas as nossas programações dos cultos, durante a semana, de todas as nossas lives, que vocês serão automaticamente avisados, ok? Deus esteja abençoando ricamente vocês e quero lembrá-los sobre os desafios da semana e só lembrar a cada um de vocês que os nossos desafios não terminam, gente, né? Os nossos desafios, todos aqueles desafios de todas as semanas, nós já estamos aqui em 90 dias só de lives, foram propostos 4 desafios e nenhum daqueles desafios terminaram. Então, eu quero lembrá-los de continuar, né? Um dos desafios, um dos primeiros desafios era ler a Bíblia antes de qualquer notícia de coronavírus, antes de ver aí as mídias sociais, leitura bíblica. Vamos ouvir, amanhecer ouvindo a palavra de Deus. Tire uma foto, né? Esse é o desafio. Um dos outros desafios, lembrando, era o vídeo chamada com quem você está orando. Lembra de alguém, né, que você queira orar? Faça essa videochamada, tire um print da tela e encaminhe para cada um. Outro desafio era faça uma selfie do culto doméstico de vocês e envie aí para os nossos grupos da igreja. E outro desafio, lembra de alguém que esteja sozinho em casa, que mora sozinho? Então, liga para ele, faça essa grata surpresa, tire um print da tela, né, e envie para a gente. Então, esses são desafios, quero lembrar de surpreenda, né? Surpreenda a cada um dos nossos irmãos. Deus esteja abençoando. Um vídeo aí da Ponte Social que estejam assistindo. A Ponte Social é um projeto na cidade de Santa Luz, no sul do Piauí, em parceria do Child Fund Brasil com a Igreja Presbiteriana Nacional aqui de Brasília. Juntos nós estamos levando o amor de Deus a esta cidade, pela pregação do Evangelho e pela transformação social. Não se trata de mero assistencialismo. Dia 15 de junho agora é dia do padrinho e da madrinha. Quero parabenizar a todos aqueles que já abraçaram essa causa e convidar você que ainda não apadrinhou uma criança neste nosso projeto, que se junte a nós. Assim nós podemos cumprir o grande mandamento do amor ao próximo e a grande comissão da pregação do Evangelho. Vamos nos lembrar do que a Bíblia nos ensina quando ela diz que nós devemos trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhamos com que acudir ao necessitado. Bom dia, amada igreja, como vai todos? Vamos louvar o nosso Deus, continuar entoando cânticos de louvor e adoração, cantar com entusiasmo, alegria no coração, que nem as crianças acabaram de fazer. Vamos declarar que Tu és santo, Tu és digno de toda adoração. Vamos louvar? Tu és santo. Te amarei.
seja o Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos convidar cada um esse momento de oração, e convido que o chefe da família esteja orando, ou que o chefe da família possa indicar alguém. Vamos passar esse momento de oração, a família mesmo, né? Nesse culto familiar, e logo depois entrará o hino número 19. Oremos, irmãos. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 19. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura agora da tirinha do Tom, uma arte ilustrada do nosso breve catecismo. Eu peço que coloque na tela, por gentileza, um dos nossos símbolos de fé, e vamos fazer essa leitura juntos, né? Não só eu, mas convido a todos que estão nos assistindo, todos que estão no culto doméstico. Vamos ler aqui a primeira pergunta. Qual é a miséria do estado em que caiu o homem? Essa é a pergunta número 19. Vamos fazer novamente? Todos lendo juntamente comigo. Qual é a miséria do estado em que caiu o homem? Essa é uma pergunta difícil, e a resposta vamos ler todos juntos. Todo gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Está debaixo de sua ira e maldição, e assim ficou sujeito a todas as misérias nesta vida,
a própria morte e as penas do inferno para sempre. Que o Senhor possa instruir os nossos corações, e quero convidar agora o reverendo Marco Antônio, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus te use, meu pastor. Amém. Bom dia, pastor Navarrete. Bom dia, Julinha, querida. Agora, Tayane vindo aí para nos ajudar. Bem-vinda também, Tayane. Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja enchendo e guardando o seu coração. Amém? É uma alegria podermos nos reencontrar, ainda que virtualmente. É sempre um momento de expectativa. Eu acredito que, como eu, você também deve ficar esperando muito por esse momento, né? De domingo, a gente poder rever pessoas queridas aqui pela internet, os corais cantando, a palavra de Deus sendo trazida aos nossos corações pelos pastores da igreja. E é o que nós faremos agora, então. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1 também, versos 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17. A palavra de Deus assim nos diz, meus queridos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, hoje é o dia do Senhor, nós nos alegramos, porque é o dia da ressurreição do Senhor, que enche o nosso coração de esperança, que nos dá uma oportunidade singular na semana de descanso e adoração, de tempo com a família, de tempo com o Senhor, com os irmãos na fé também. E pedimos agora humildemente, Senhor, que o Senhor seja favorável a nós, seja propício a nós, Senhor, e alimente a nossa alma com uma única comida, com um único elemento que satisfaz a nossa alma, Jesus Cristo, como temos aqui diante de nós, neste texto bíblico lido. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos parar de falar um pouquinho de pandemia e vamos falar de pandemônio. Acho que não melhora muito, não, né? Mas pandemônio é uma palavra que foi inventada em 1667 por um poeta chamado John Milton. Ele escreveu um poema clássico, né, que atravessou gerações, já há quase 400 anos, chamado Paraíso Perdido. Nesse poema, poema extenso, ele retrata a triste história da queda de Adão e Eva e a sua expulsão trágica, a sua expulsão melancólica do jardim. O poema termina com o casal sendo levado para fora pelo anjo Gabriel e ali eles olham para trás
com aquela melancolia, dão as mãos e vão agora enfrentar um novo mundo depois de ocorrida a queda. E lá pelas tantas, o Milton ele diz que há um palácio onde Satã se reúne com todos os seus demônios para fazer as suas assembleias. É o centro administrativo do inferno. Alguns dizem também que a capital, né, também é uma referência à capital do inferno, isso no poema de John Milton. E um dia, Satã volta ao pandemônio, que é o lugar então onde se reúnem todos os demônios. Pan, do grego, é total, com todos, né? E demônio, é óbvio, né? Então, da junção dessas duas palavras, você tem um local onde se reuniam todos os demônios sob a liderança de Satã. E um dia, Satanás ele volta todo triunfante. Ele havia acabado de conseguir tentar fazer cair na sua tentação o primeiro casal. E ele se reúne em assembleia com seus anjos caídos e ele se ufana do seu grande feito. E quando ele conta o que aconteceu, todos os demônios naquele local começam a assobiar, se transformam em serpentes, fazendo uma referência à maldição divina ali no Éden, e criam uma verdadeira algazarra, uma verdadeira balbúrdia diabólica. E é por causa desse episódio, por causa desse poema, é que hoje existe essa expressão popular de pandemônio. Pandemônio é uma situação de algazarra, de caos, de balbúrdia. E não é que tem dia que a gente acha que esse nosso mundo está caprichando, cada vez mais vivendo uma realidade típica de um pandemônio. Nos nossos dias parece que isso tem se agravado pela associação da maldade do coração humano com a malignidade dos demônios, nessa combinação lamentável, né, de instintos maus. E a gente vê, então, como disse o Senhor Jesus, né, o aumento da maldade e o amor de muitos se esfriando nos nossos dias. Não é isso que tem acontecido, em parte, né? Em grande parte, a gente sabe que Deus está no controle de tudo, soberanamente guiando a história humana, mas no que diz respeito à responsabilidade humana e também à atuação demoníaca, o que nós estamos vendo? Os governantes não se entendem, não orientam as populações de todas as nações, né, como deveriam. No nosso caso aqui, nós temos os poderes da República se desrespeitando a todo momento, gerando tensões em todo o tempo. Os próprios cientistas se mostram muitas vezes contraditórios, quando não titubeantes, fala uma coisa, depois fala que é outra. As economias mundiais estão entrando em crise no nosso mundo, a nossa não é diferente. As famílias em luto, quantas famílias em luto no nosso país, e também no mundo todo. E o que já está ruim parece que ainda consegue piorar, porque a gente vê, então, agora autoridades, empresários desviando o dinheiro que era para atender o bem comum, atender a população numa hora de grande crise, e surrupiam aí milhões desses recursos. Vemos ainda, como eu disse, ainda tem jeito de piorar, né? Estamos vendo aí choques de cunho racial, entre aspas, porque raça só existe uma, raça humana, mas comumente chamado de choques raciais, começou lá nos Estados Unidos, espalhou pela Europa atualmente, e até aqui na nossa realidade brasileira também isso está sendo mais um ponto de tensão nos dias que nós estamos vivendo. E para falar das pessoas comuns como nós, a gente vê aí, né, essa polarização política, né, que vem acompanhando o nosso país há anos e que se intensifica nesses últimos tempos. E o que a gente vê, então, é que parece que a população mundial está assim, como ovelhas desgarradas pelos montes, sem saber exatamente o que está acontecendo, para onde vamos chegar com toda essa situação. Caos, desordem. Parece que nós temos aí mesmo um pandemônio instalado no nosso mundo. E onde fica a igreja em meio a toda essa situação de crise? Meus irmãos, é lamentável se nós permitirmos que esses elementos desagregadores na nossa sociedade humana contaminem a nossa realidade como igreja, seja a Igreja Presbiteriana
nacional, seja as igrejas dos irmãos que estão aqui representados, participando, representando suas igrejas, participando aqui da nossa transmissão, seja isso da Igreja de Cristo em todo o mundo. Pandemônio na igreja é inaceitável. E é nessa direção que nós gostaríamos de conversar e expor o texto bíblico aqui. Queridos, não vamos dar lugar ao diabo, nem aos seus demônios, para tumultuar o povo de Deus. Não vamos dar vazão para a nossa carne, para não tumultuarmos, não desagregarmos os relacionamentos na igreja do Senhor e nem nas famílias cristãs, porque as nossas famílias têm uma aliança com o Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Eu quero, então, meditar com os irmãos, à luz do texto bíblico desta manhã, que o Evangelho é o único meio de conciliação de corações, muitas vezes endurecidos pela inimizade. O Evangelho de Jesus é o único que pode conciliar corações endurecidos pela inimizade. O contexto aqui de Corinto é bastante elucidativo, ajuda bastante a gente a compreender e trazer isso para a aplicação para os nossos dias. Paulo diz no verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Cloe era uma irmã nossa, né, uma irmã do passado aí, da igreja de Corinto, provavelmente, e ela estava muito preocupada com essa situação, o coração dela estava sofrendo com tudo isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aí os membros da família dela levam a Paulo as preocupações que eles tinham com o estado da igreja. Eles estavam com sérios problemas de relacionamento ali entre os irmãos, brigas, desentendimentos, dissensões, havia um espírito desagregador na igreja de Corinto. Tanto que quando Paulo vai falar lá na frente da ceia do Senhor, ele vai tocar nessa falta de unidade, nessa falta de harmonia ali entre os irmãos, que refletia até na ceia do Senhor, que celebra a unidade do povo de Deus. A igreja de Corinto estava partidarizada. Partidarizada. Hoje em dia isso é um termo muito comum, né? Partidarismo, paixões partidarizantes. E havia ali 4 partidos, né? O partido de Paulo, provavelmente eram aqueles que tinham vindo do mundo pagão, porque Paulo era o apóstolo dos gentios, então essa turma se identificava mais com Paulo e não com Pedro. Pedro era o apóstolo dos judeus, o apóstolo da circuncisão. Então, provavelmente, os membros daquela igreja que vieram do judaísmo, que eram judeus, tinham mais simpatia pelo apóstolo Pedro. E tinha o partido de Apolo. Todos nós sabemos, né? Quem já leu o Novo Testamento, que Apolo era um grande pregador, tinha uma grande retórica, um conhecimento filosófico rebuscado, e essa turma, então, era mais sofisticada, mais exigente. Não, Paulo, ele prega a Bíblia, eu gosto de uma coisa assim mais sofisticada, né? Era um grupo mais elitista. E tinha também o partido de Cristo. Teoricamente, essa turma devia ser louvada, né? Porque de Cristo, mas quando Cristo se torna um partido para você também brigar com os outros, para você se desentender com os outros, já não é mais também o Cristo bíblico, nem a atitude que ele gostaria de ver nos seus seguidores, nos que seguem a Jesus. Então, havia todos esses partidos, fruto da vaidade, do orgulho humano, de querer se exaltar ou de querer exaltar pessoas, umas em detrimento de outras, como se esses 4 estivessem competindo entre si e não fossem verdadeiros 3 aliados do Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto, então, que Paulo roga. A palavra aqui é parakaleo. Ele faz uma exortação, ele se coloca ao lado, chama essas pessoas para o lado e fala, minha gente, vem cá, não vamos mudar, não pode ser desse jeito. Ele faz um apelo exortativo em prol da restauração, da unidade daquela igreja lá em Corinto. Ele faz um apelo para o fim dos partidos na igreja. E a estrutura que nós vamos seguir aqui desta passagem, ela gira em torno das 3 perguntas
de repreensão que Paulo faz à igreja de Corinto. Ele faz 3 perguntas chaves que dão para a gente o norte, de onde nós vamos buscar a motivação para não cedermos, para não darmos lugar à desagregação, ao partidarismo, à quebra da comunhão no meio do povo de Deus. As 3 perguntas estão no verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Em cima, ou sobre essas 3 perguntas, é que nós vamos, então, desenvolver essa ideia de que o Evangelho de Cristo é o único que pode conciliar corações endurecidos, no que diz respeito à inimizade. Quais são os motivos, então, que nós encontramos para a preservação da unidade da igreja? O primeiro motivo nós encontramos na pessoa de Cristo, no nome de Cristo, a consideração com o nome de Cristo. A pergunta é: acaso Cristo está dividido? Paulo, então, chama a atenção e pede que aqueles que estão ali seguindo diversos partidos olhem para a pessoa de Cristo, reflitam sobre quem é Cristo e como Cristo se relaciona com a sua igreja. Isso Paulo deixa ainda mais enfático no começo da exortação, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos, com a mesma disposição mental e com o mesmo parecer. Mas antes dele dizer o que ele espera da igreja, ele diz baseado em que ele espera aquilo. No nome. Qual nome? Do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que está em xeque é o evangelho de Jesus. O evangelho que Paulo pregava e que ele está preocupado que este evangelho seja desmerecido, descaracterizado, é o evangelho deste Jesus. E devemos, então, considerar quem é Jesus e as implicações. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos, então, refletir sobre as implicações que temos nesse nosso relacionamento com Jesus, no que diz respeito às nossas simpatias e antipatias pessoais. Olhando para Jesus, nós devemos repensar as barreiras que nós estamos, muitas vezes, erigindo, levantando uns contra os outros. Paulo, então, vai dizer, a palavra de Deus aqui nos diz, que este Cristo, que este Jesus é nosso, ele não é meu, ele não é seu. Nós não somos autorizados a desenvolver com Jesus um relacionamento individualista, exclusivista. Jesus não é meu, Jesus é nosso. É meu também, mas não incluindo a comunhão também com os irmãos. O Pai não é meu exclusivamente, nem Cristo é meu. É nosso Pai, é o Pai nosso que está nos céus. O Espírito Santo não é meu, não é seu exclusivamente, meu irmão. O Espírito Santo, ele habita em nós. A Bíblia diz que nós somos o santuário do Deus vivente, o santuário do Espírito Santo de Deus. Existe um croata protestante que, de vez em quando, a gente encontra algumas citações dele pelos livros bons livros aí de teologia e de vida cristã. O nome dele é Miroslav Volf. E Paul Tripp cita esse croata quando, tratando desta questão, Volf diz o seguinte: o Deus cristão não é um Deus solitário, nem uma deidade particular do crente. Deus é uma comunhão de 3 pessoas. Deus é uma comunhão. A fé em Cristo leva as pessoas para dentro desta comunhão divina com todos os outros que estão em comunhão com este mesmo Deus. Entende? Quando você foi trazido a Cristo, você chegou ali, se deparou com essa comunhão doce, maravilhosa da Trindade, da qual agora você faz parte, mas olhando para o lado, está cheio de gente ao seu redor que também foi trazido. Tem que ter espaço, tem que ter harmonia entre todos esses que estão ali adorando a Deus. Ele é o nosso Senhor. E ele é Senhor amado, né? Esse é o bordão que se repete de Gênesis e Apocalipse. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Então, o Senhor é nosso, mas nós somos dele.
Ele é o Senhor, Ele é o dono das nossas vidas. E como tal, nós somos escravos, nós não temos alternativa, se queremos de fato seguir a Cristo, de fazer as coisas ao nosso jeito. Não temos o direito de sermos seletivos na nossa obediência. A palavra de Deus nos diz que foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. É desse Jesus que nós estamos falando, é este Jesus que Paulo pedia àquela igreja dividida para olhar para ele como seu dono, como Senhor das suas vidas. E o nome dele é Jesus. Jesus é o nome de batismo de Cristo, seu nome terreno, que significa Salvador. Mas a sua identidade não começa aí. No Antigo Testamento, Jesus já havia se manifestado várias vezes, intermitentemente, é o anjo do Senhor. E antes até da criação, ele é o Filho eterno de Deus, que com o Espírito Santo, como fruto do amor do Pai, ele criou todas as coisas. Alguém diz que Jesus e o Espírito Santo são os braços que o Pai usou para criar todo o universo. E este Deus eterno, essa pessoa eterna chamada Jesus Cristo, ele se encarna e agora ele é o Deus conosco. Então, Deus presente em nossas vidas. E ele é o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado. Cristo, do grego, significa enviado, com o equivalente no hebraico, Messias. E ele foi enviado, sabe para quê? Para restaurar todas as coisas. Para restaurar, inclusive, relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Jesus veio com esta missão, com esta finalidade. E eu pergunto, assim é Jesus para você? Nosso Senhor Jesus Cristo? Será que Cristo está dividido um pedacinho para cada um de nós? Cristo é indivisível, e o seu corpo, que somos nós também, somos indivisíveis. Um corpo dividido é um corpo sem um pedaço, é um corpo amputado. O corpo de Cristo não é assim, meus queridos irmãos. Aquilo que a Trindade deve ser refletida na nossa relação como igreja. Se a Trindade são 3 pessoas que vivem em perfeita harmonia, nós também devemos refletir, embora numa grande diversidade, harmonia em comunhão uns com os outros. Jesus, na oração sacerdotal, ele pediu exatamente isso, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Queridos irmãos, quem tem consideração para com este nome, para com esta pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, há de repensar os seus relacionamentos, há de repensar as inimizades, há de repensar as tensões no relacionamento. Se você realmente ama Jesus, você vai obedecê-lo e se submeter à sua vontade, que é sempre a melhor para nós. E não vai dar, de jeito, não vamos dar, meus irmãos. E o apelo pastoral que nós fazemos é para que a gente não dê lugar ao diabo, nem aos seus demônios, para estabelecer verdadeiros pandemônios na nossa casa, na nossa igreja, na igreja de Cristo em todo lugar. Não vamos dar corda para o diabo promover contendas, tendo a gente como seus instrumentos, seja na família, seja no trabalho, seja também na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos aqui, queridos, uma segunda motivação naquela série de 3 perguntas. Por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Cristo? Temos que considerar em amor o nome, a pessoa de Jesus, mas também precisamos assimilar os benefícios da obra de Cristo, o nome de Cristo e a obra de Cristo. Porque aqui é uma clara referência à cruz de Cristo. E a cruz não é um mero evento histórico, é uma obra redentora, é a execução de um plano eterno decretado por Deus para restaurar o mundo, restaurar nosso ser, restaurar nossos relacionamentos. E então Paulo pergunta aqui, quem é que foi crucificado? Paulo ou Cristo? Apolo ou Cristo? Pedro ou Cristo? Maria ou Cristo? Quem é
o único que pode restaurar nosso coração, nossa vida, restaurar nosso relacionamento com Deus e restaurar nosso relacionamento com o próximo. Só Cristo. Esse é um dos lemas da reforma, solos Cristos. Nós, infelizmente, somos ladrões da glória de Cristo. A glória deveria ser toda para ele. A Bíblia diz que ele obedeceu até a morte de cruz e, por causa disso, Deus o exaltou acima de todo nome que existe na terra, no céu, aonde for. E aqui nós temos uma igreja disputando para ver quem que eles colocariam acima do nome de Cristo, se Paulo, Pedro ou Apolo. Infelizmente, é algo que muitas vezes acontece, até mesmo nos dias de hoje. Olha o raciocínio que Paulo está desenvolvendo e que nós devemos aplicar aos nossos dias. Se a nossa comunhão fraterna não pode ser comprometida pela exaltação a líderes religiosos, que dirá comprometermos a harmonia da igreja, comprometermos a comunhão do povo de Deus por causa de ideologias políticas, por causa de líderes políticos. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas não vou citar porque não combinam com a mensagem bíblica. Mas você sabe de quem eu estou falando. Líderes de um lado ou de outro, que são muitas vezes idolatrados. E por causa deles, ok que o mundo faça isso, que o mundo se digladie, que o mundo se morda, por causa de partidos, de nomes, de ideologias. Mas entre nós, na Igreja de Cristo, isso é inadmissível. Um pandemônio por causa de nomes de pessoas, por causa de posições pessoais, ideológicas, que muitas vezes aparecem por aí, e os crentes se permitem se dividir por causa disso. Paulo está preocupado com a cruz de Cristo. Paulo está preocupado com o evangelho de Cristo. No verso 17 ele diz, olha, porque não me enviou Cristo, esse Cristo, não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O evangelho pode ser anulado na sua eficácia, nos seus efeitos abençoadores, se nós nos deixarmos que ele seja contaminado por divisões, por partidarismos e por nomes que nós coloquemos acima do nome de Jesus. Portanto, esta segunda motivação para que nós preservemos a unidade da igreja tem a ver com a gente assimilar a obra de Cristo, assimilar os benefícios que esta obra se propôs a realizar em corações pecadores e dados a inimizades como o nosso. Gente, nós somos herdeiros de Adão e Eva. Os filhos deles se mataram. Houve um assassinato, né? O filho matou o outro filho, o irmão. Está dentro de nós essa propensão à inimizade, ao ressentimento, a disputas. É ser humano. Mas graças à obra de Cristo, que foi crucificado, deu a sua vida, nós podemos ser pessoas diferentes. Devemos. Se seguimos a Cristo, nós somos transformados nos nossos valores, na nossa natureza, na nossa propensão para a inimizade. Agora há uma nova propensão para o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus na cruz sofreu uma morte imerecida para que nós tivéssemos uma paz imerecida. E esta paz está hoje disponível a todo verdadeiro filho de Deus. Paz com Deus e paz também com o próximo. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança da Trindade, com diversidade, mas em unidade, vimos com a queda a família humana ser despedaçada, que é o que está acontecendo, pelo desamor, pela maldade dos corações. E Jesus foi enviado para trazer-nos de volta a harmonia dos relacionamentos, essa harmonia que reflita o que há na Trindade, desde que nós sejamos reconciliados com Deus, desde que nós sejamos reconciliados com o próximo por meio de Jesus. Não tem outro jeito. O Evangelho é o único que pode fazer isso, com as pessoas mais diferentes. Meus queridos, está surgindo uma nova humanidade diante dos nossos olhos, como um fermento que vai levedando toda a massa. As pessoas, no primeiro momento, não percebem, mas se olharem mais de perto, vão ver que está acontecendo. Nesta nova humanidade, estão juntos, lado a lado, corações ligados, negros e brancos,
ricos e pobres, cultos e não cultos, gente da esquerda e gente da direita. Em Cristo, todas essas outras questões são menores, são irrelevantes. Por isso, Paulo, em outro momento, vai dizer na carta de Gálatas que, desta forma, em consequência disso, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora nós fazemos parte todos de um único povo internacional, sendo todos nós herdeiros, descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Nessa nova família, o Deus da harmonia é a única esperança de paz mundial. Não tem outro jeito, queridos. Não vai ser governo de um lado ou de outro, não vai ser Estado assim ou assado que vai dar jeito na humanidade. Às vezes a gente está colocando muita expectativa nos homens, nas promessas, né? Muda um governo, ou vem não, precisamos de um novo governo. Precisamos de um novo governo. O governo eterno, justo de Jesus Cristo. Maranata, vem, Senhor. Toda essa balbúrdia, esse pandemônio são usados por Deus, embora potencializados pela maldade do nosso coração e pelas forças demoníacas, isso tudo está sendo usado por Deus para que a gente sonhe, anseie, aspire pelo reino de Deus entre nós. Michael Reeves, falando sobre a Trindade, ele diz que ele, Deus, esse Deus da harmonia, pode e reunirá inimigos, rivais e forasteiros em uma família amorosa sob seu cuidado paterno. Isso já está acontecendo, meus irmãos, e nós devemos, com muita alegria, participar e promover esta realidade no nosso mundo, graças à morte de Jesus. E então, por causa desta obra de Cristo na cruz, é que Paulo, então, faz as exortações que ele faz, sem cair no erro da utopia ou de propor algo que seja impossível para a igreja, para a humanidade. Paulo vai dizer, então, olha, por causa deste nome, por causa desta obra feita na cruz, eu rogo a vocês que falem todos a mesma coisa, que não haja entre vocês divisões, que sejam inteiramente unidos. Essa palavra inteiramente unidos, ela é linda na língua grega, é o verbo catartizo, que era o verbo empregado, é um termo médico. Quando você quebra um osso, você então liga esse osso novamente para que ele seja restaurado à sua perfeita função. Então ele está falando, olha, catartizem a comunhão de vocês, restaurem essa comunhão quebrada, restaurem a perfeita comunhão e a perfeita unidade, aquilo que foi trincado entre vocês. Falem com harmonia, tenham a mesma mentalidade, o mesmo parecer, as grandes questões da fé sejam coesos. Não é que a gente tem que pensar com uniformidade, todo mundo pensar na mesma direção sobre as minúcias da vida. Isso é uniformidade. O apelo de Paulo é a unidade, naquilo que é essencial, sobre Deus, sobre salvação, sobre Cristo, sobre o senhorio de Cristo, sobre uma vida de santidade. Nisso, que não haja divergência. E nas outras coisas, que haja divergência, mas que o amor seja preservado. Que o amor a Deus e o amor entre nós como irmãos em Cristo esteja acima de todas as outras coisas. Só o Evangelho pode fazer isso. Eu pergunto, você tem tido seu coração aberto a essa obra restauradora do amor de Deus no seu coração? Você experimenta o amor de Deus sendo derramado dentro de você, e por isso você tem amor para compartilhar com outras pessoas, com seus inimigos, com aquelas pessoas que pensam diferente de você, ou até que te prejudicam. Há amor suficiente no seu coração, não de você mesmo, mas de Deus. Ou você tem estado impermeável, se blindando, para que este amor não te inunde, para que este amor não transborde de você para outras pessoas. E eu preciso terminar falando, então, da terceira pergunta que Paulo faz e do terceiro fator motivador de preservação da nossa unidade, é o compromisso da vida cristã. A terceira pergunta é, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? É uma referência ao batismo.
uma referência que o batismo traz ao compromisso da vida cristã. Quem segue a Cristo, quem experimenta essa obra restauradora, recebe de Cristo mesmo uma determinação: seja batizado. É o batismo cristão, que é ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma mera formalidade. O batismo cristão, ele foi estabelecido como um sacramento por Cristo, uma marca sagrada, uma marca espiritual, que reflete aquilo que já aconteceu no nosso coração. Se somos batizados com o Espírito Santo, então devemos receber o batismo cristão com água, porque isso tem um valor espiritual, isso nos distingue dos demais que não receberam esse batismo, e nós temos da parte de Deus uma promessa de que Ele vai honrar esta aliança conosco, e nós, de nossa parte, também nos comprometemos com Deus a honrarmos a sua lei. Nós nos comprometemos a seguir a sua lei. No verso que eu li há pouco, de Paulo falando da unidade entre homem e mulher, judeu e grego, o versículo anterior diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Acontece um batismo espiritual, nós somos feitos novas criaturas, e o sinal e o selo desse batismo espiritual é o batismo com água. E eu pergunto, você foi batizado em nome de quem? Em nome de algum político? Em nome de algum pastor? De algum líder? Você foi batizado, se foi em nome de Jesus Cristo. Depois de você ter sido feito uma nova criatura. E agora, então, isso traz para mim, para você, um compromisso. Nós não podemos mais viver do jeito que a gente quiser. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Temos um dono e temos uma marca lá na alma, que é o selo do Espírito Santo, e uma marca simbólica de valor espiritual, que foi o sacramento do batismo. E o breve catecismo, na pergunta 95, diz que há pessoas que não podem ser batizados com esse símbolo. O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Olha só que a salvação é pela fé, mas ninguém pode ser batizado se disser que tem fé e não estiver disposto a obedecer. E o batismo só deve ser dado àqueles que têm esse compromisso, essa fé em Cristo, de que a salvação é exclusivamente pela graça, mas que estão dispostos, então, a andar em obediência ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor, portanto, meus irmãos, nos chama, o Evangelho nos chama a nos arrependermos daquilo que o reverendo Elben César, que é xará, inclusive, de 2 membros da nossa igreja, quando vivo, ele uma vez disse que nós temos uma reação negativa, alérgica à lei de Deus, à lei do amor a Deus e ao próximo. Nós temos uma alergia e nós temos que nos arrepender dessa alergia e sermos curados dessa alergia pelo poder do amor, o poder do Evangelho de Jesus. E quando assim o fazemos, meus queridos, nós devemos viver como discípulos da lei do amor. É assim que nós temos vivido em meio a esse pandemônio social. Vemos a sociedade se digladiando, tensões, brigas, violência doméstica, inclusive, violência na sociedade, o que já estava complicado, né? Se não bastasse uma doença em escala planetária, ainda vem toda essa desagregação social. Como você tem reagido diante disso? Como um discípulo batizado em nome de Cristo, nós sabemos que somos incompetentes para amar como deveríamos amar. Então faz o quê? Vamos admitir isso. Vamos tentar achar força aqui dentro para amar aquela pessoa que pensa diferente da gente, que tem uma posição ideológica diferente, aquela pessoa que é de cor diferente da gente. Olha, está aqui dentro de nós a maldade e o potencial para embarcarmos nisso tudo. Mas vamos fazer aquilo que C.S. Lewis disse? Vamos buscar o bom contágio. Já que nós estamos numa era de contágio, se exponha ao contágio, o bom contágio, a fonte de amor,
ao amor de Deus, ao Deus de amor, ao nosso Pai de amor. Colhe nele, fique perto dele, ande com ele, porque você tem a marca de Cristo em você, que é o batismo cristão. O Evangelho de Jesus, meus queridos, é o único meio, portanto, de conciliar aquilo que é irreconciliável, humanamente falando. Corações duros, inimizades, e aqui nós temos, então, esses motivos. Por causa do nome de Cristo, da pessoa de Cristo, por causa da obra de Cristo, que veio exatamente a restaurar esse tipo de situação, e por causa do batismo, do compromisso que nós temos com Cristo. Se Paulo recebesse uma carta hoje, da Igreja Presbiteriana Nacional, da sua família, das igrejas aqui representadas, o que ele iria ler? Será que ele iria ouvir falar que está havendo um verdadeiro pandemônio? Será que ele iria perceber sementes de um pandemônio nos nossos relacionamentos? Que fatos ele tomaria conhecimento? O nosso mundo está partidarizado, mas e a igreja? E nós, irmãos, será que nossos relacionamentos estão se partindo por causa de diferenças pessoais, antipatias, ideologias, preconceitos? Será que nós temos sido contaminados por esses sentimentos diabólicos, típicos dos demônios, de todos os demônios, pandemônios? Meus queridos, que não se anule a cruz de Cristo por causa de coisas como essas. Vem da cruz, vem do Evangelho, vem de Cristo, vem do Espírito Santo, vem do Pai, esse novo coração onde foi derramado o amor de Deus. E por isso que isso fale mais alto, que nada além disso venha nos desunir, que diferenças menores não venham a nos dividir, e que nós ouçamos mais uma vez o Espírito. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus nos abençoe. Só meu, nele encontrei transbordante paz e amor. É onde vou deixar os medos do meu ser. Meu fardo lanço ao chão pra teu rosto contemplar. És meu refúgio. És o meu santuário, quando em tremor, minha torre és meu refúgio, és o meu santuário, em teus braços vou sempre descansar, és meu refúgio.
refúgio, és o meu santuário. Quando em temor, minha torre és meu refúgio, és o meu santuário. Em teus braços vou sempre descansar. Em teus braços vou sempre descansar. Em teus braços vou sempre descansar. És meu refúgio. Irmãos, vamos continuando com o nosso programa de culto. Agora nós vamos ter informação sobre as famílias de oração. E você sabe que sempre tem uma família que comparece aqui, né? Então vamos ver as famílias de oração desta semana, para que a gente se refugie mesmo no Senhor, orando por elas e por nós. Nós temos aí o Wallace Alves, Emiliano, jovem membro da nossa igreja. Vamos orar pelo Wallace essa semana. Também temos membros da igreja fora do Brasil, e a gente tem sempre reservado aqui um espaço para orarmos por eles. O André, a Andy, com as suas filhas Camila e Gabriela. Faltou o nome do cachorrinho ali, eu não sei. Estão lá nos Estados Unidos. E temos um casal de missionários muito querido nosso, que conhecemos de longa data, que eu não vou mencionar o nome deles durante esse momento, tá? Mas podem colocar aí, olha, são missionários no Reino Unido, estão aí as iniciais dos nomes, e devido ao tipo de ministério que eles desenvolvem, nós não teremos a imagem deles, mas vamos ter o prazer de ouvi-los agora. Queria convidar nossos missionários, por favor, para nos darem o prazer de ouvir a sua voz aí. Sejam bem-vindos. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Olha, como é que está para vocês aí a questão da saúde de vocês? Vocês estão passando bem? Porque a gente tem ouvido falar que o Reino Unido é um dos países onde já está havendo uma situação mais crítica, né, no mundo todo. A nossa saúde está boa, graças a Deus. A gente não tem tido... Nós temos continuado com o nosso trabalho, mas temos tomado cuidado. A gente sempre usa máscaras, usa luvas, então a gente está fazendo o que pode, mas a nossa saúde está muito boa, graças a Deus. Ok. Eu queria pedir ao seu esposo que dissesse uma palavrinha de saudação à igreja, uma vez que eu vou começar mais com você, até para a igreja entender por que vai ser assim. Pode ser? Pode, lógico. Bom dia, igreja. Ok, pode falar na sua língua. Say in English. You want me to say in English? Okay, that's fine. So, thank you for having us on the service today. We really appreciate it. And we really value your prayers and support. It really does make a difference to us. And it is a great privilege to be part of your service today and to see what you're doing and also to hear your message, which I think was very, very relevant for today. Thank you. O senhor quer que eu traduza, pastor? Acho que a maioria das pessoas na igreja entendem português, mas... Pode traduzir, sim, por favor. Que é um privilégio muito grande para nós, fazemos parte do culto hoje, que nós ouvimos a sua mensagem e que foi uma mensagem muito boa. Deus possa estar abençoando o senhor e a igreja, e que nós também agradecemos muito à igreja pelo fato de que são colaboradores nossos e nos tratam como parte da família da igreja. Eu tenho bastante anos. Muito obrigada.
Que bom que vocês se sentem assim, tá? Que bom que vocês se sentem assim, e nós estamos desfrutando, durante esse período de transmissões pela internet, de uma oportunidade única, porque vocês tinham muito contato um contato muito assim, próximo com o nosso SEM, nosso Comitê de Evangelismo e Missões. Agora, essa intimidade está se estendendo para toda a igreja, uma vez que tantos podem aqui ouvir vocês e conhecer um pouquinho de vocês. Falar nisso, vocês são de onde? Contem aí para o pessoal, para a gente saber. Qual a região no Brasil ou no mundo? Eu sou de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, e o meu marido, ele é daqui da Inglaterra. Sim. Muito bem. E você estudou aonde aqui no Brasil? Eu estudei no IBEL. Eu estudei no IBEL. Eu vou falar a minha idade agora, né? Em 91 a 93. Estudei no IBEL e depois eu fiz o curso estudei também no Seminário de Goiânia por um ano. Que era nessa época, quando eu comecei a fazer parte da PMT, o curso da PMT era em Goiânia. Foi o segundo ano que eles tiveram, que até antes era chamado de CBTM. E eu fiz o curso lá de um ano e vim para cá. Em 1999. O seu esposo, ele é pastor de qual denominação? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Internacional. Aqui é uma denominação presbiteriana que nós temos aqui na Inglaterra, e ele é pastor dessa denominação, e ele estudou num seminário em Londres. Perfeito. E qual é o ministério que vocês realizam aí no Reino Unido? Nós trabalhamos principalmente qual a razão? Isso eu posso falar, uma das razões de não ter o nosso nome, nem na revista, nem no website da PMT, porque nós trabalhamos com muçulmanos. Nós trabalhamos numa área onde 50% da população jovem já é muçulmana, uma área muito difícil de trabalhar, com um grupo de muçulmanos que trabalham muito com missões. É uma coisa muito interessante, eles fazem muitas missões, é um grupo muito fundamentalista também, e por causa disso que nós temos que tomar tanto cuidado com o nome, onde que nós estamos, esse tipo de situação. Ok. E, especificamente, qual tem sido a atuação de vocês aí entre os muçulmanos e, enfim, no ministério de modo geral? Bem, nós fazemos várias coisas. Duas coisas que eu poderia falar, claro, assim, bem específico, nós fazemos evangelismo. O meu marido faz evangelismo no mercado da cidade. Nós fazemos evangelismo de porta em porta também. E um dos trabalhos que principalmente eu faço, eu trabalho mais com mulheres, que vivendo numa situação como a nossa, eu não tenho tanto contato com homens, é meu marido que tem, e eu trabalho mais com as mulheres. E eu tenho um trabalho com mulheres, toda sexta-feira a gente se encontra, e também faço parte de um grupo de mulheres que nós sempre encontramos 2 vezes no mês para lermos um livro e conversarmos sobre isso. E é um trabalho o evangelismo é mais com amizade, por amizade e também hospitalidade. Nós recebemos muitas pessoas em casa. O asiático, em geral, ele é muito hospitaleiro. Então, nós gastamos muito tempo tendo pessoas nos visitando e nós visitamos as pessoas. É um trabalho de visitas também. E Deus tem abençoado muito de uma outra forma. Nós também, há 2 anos atrás, eu entrei em contato com a prefeitura. Aqui, nós temos, a nossa cidade é uma cidade muito segregada. Os muçulmanos moram num lado, os ingleses moram no outro, aquelas pessoas que não são nem ingleses nem muçulmanos moram em outra. E tem muitas pessoas também com problemas de emprego, e
é uma cidade com muitas pessoas com a classe baixa, econômica muito baixa. Então, nós fazemos muito trabalho com esse tipo de coisa, como vocês aí do SEM, de vocês aí da igreja fazem um trabalho na cidade, de trabalho social, a gente também faz isso aqui. E com isso, Deus tem aberto muitas portas. Eu acho que uma das coisas que nós estamos fazendo agora, nessa época de pandemia, é exatamente trabalhar com pessoas fazendo obras sociais. Então, eu ia te perguntar isso, minha irmã. Você falou de uma série de trabalhos que vocês fazem, que eu imagino que nesse momento não está sendo possível por causa do isolamento social, né? Como está essa situação do isolamento aí no Reino Unido? Continua o isolamento? E como vocês têm encontrado alternativas, né, para testemunhar e servir, né, em nome de Cristo? Bem, o isolamento continua. Nós continuamos ontem, essa semana, hoje, normalmente no domingo ou na segunda, quando o primeiro-ministro resolve, fala o que vai acontecer durante a próxima semana. Então, por exemplo, amanhã, a partir de amanhã, eles vão estar abrindo todas as lojas, o comércio vai ser reaberto, mas estamos com o distanciamento de 2 metros, nós temos que estar com distanciamento de 2 metros, e eles estão, as pessoas acima de 60 anos de idade, ou aquelas que têm problema de saúde, respiratórios, de coração, um monte de outras doenças, elas estão ainda isoladas. Sim. E as igrejas estão fechadas, vão ficar fechadas até dia 4 de julho, nós não podemos voltar aos cultos, e mesmo quando o culto voltar, vai mudar, nós temos que seguir certas regras, quantas pessoas terão no culto, ainda não foi falado. Então, como que nós estamos fazendo o nosso ministério? Nós não podemos receber pessoas na nossa casa, mas podemos receber no jardim. Então, contando que as pessoas não entrem na nossa casa, mas elas possam passar pelos fundos e ir para o jardim, a gente pode receber algumas pessoas. Então, nós temos feito isso com algumas... Na semana passada, eu tive 3 muçulmanos aqui me visitando porque muitos não têm jardins. Nós fomos privilegiados por Deus e abençoados que nós temos um jardim. Então, as pessoas podem vir e participar. Outra coisa que nós temos feito, aquilo que eu tinha começado a falar, nós entramos em contato com a prefeitura. Aqui, eles, no começo, muitas das pessoas mais idosas não tiveram condições de fazerem compras, porque eles tinham que fazer online, e, consequentemente, se você não sabe como mexer com o computador, você não consegue fazer isso. Então, a prefeitura, o meu marido e outras pessoas se juntaram num grupo, e não somente cristãos, eram pessoas de várias, de pessoas não crentes, pessoas crentes, e nós entramos em contato com vários grupos comunitários e começamos nós distribuímos 500 folhetos na cidade, falando na área perto da igreja, falando que nós estaríamos abertos para fazer compras, para levar a pessoa no médico ou comprar ir na farmácia, etc. E com isso foi muito bom, porque abriu uma porta muito grande para nós, para entrarmos em lugares onde que a gente não entraria. Uma razão da prefeitura, a prefeitura entrar em contato também. E, no final, a prefeitura resolveu entrar em contato, porque nós estávamos com um problema aqui. A comunidade muçulmana estava fazendo muita propaganda, usando o fato de estarmos dessa forma para poder entregar. Eles estavam fazendo entregas de verduras, de cestas básicas, de graça, para as várias casas, e, consequentemente, também fazendo muita propaganda de como que o islamismo é uma religião de paz, o que não é. E aí a prefeitura entrou, então, em contato com todos os grupos e falou, olha, nós é que vamos cuidar dessa parte. E eles mandaram cartas para a cidade inteira, falando que era para entrar em contato num hub, num local só, e a prefeitura passaria os contatos para os grupos comunitários. E é isso que a gente tem feito. O meu marido, ele
ele está sendo muito bem treinado no supermercado. Ele sai de casa às 9h30 da manhã e às vezes chega aqui às 3 da tarde, porque sai para fazer compras. E ele faz compras para 15 famílias no momento. Beleza. E com isso ele entrega as compras para essas famílias. Ele está aqui me corrigindo que são 20 famílias. Já aumentou. Ele entrega as compras e conversa com as pessoas sobre a igreja e, consequentemente, isso tem sido muito bom. Ok. Minha irmã, vocês estão numa área, né, na Europa, e tem havido uma forte desvalorização cambial, né, em relação à nossa moeda aqui brasileira. O quanto isso tem afetado vocês? Olha, afetou bastante, porque quando nós começamos o nosso projeto aqui nessa cidade que nós estamos agora, o real estava, eu precisava de R$5 para 1 libra. Hoje são 7. Então, aí você pode fazer a conta de como que a desvalorização foi muito grande. Quase, o quê? Daria uns 30 e tantos % aí. 30% mais ou menos, Um pouco mais, né? Um pouco mais. Bom, nós vamos encerrando aqui nosso bate-papo, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, no sentido assim, do que vocês teriam para dizer para o pessoal de casa, que está vivendo uma situação parecida com a de vocês, e muitos ansiosos, aflitos, né? Eu sempre pergunto isso para os nossos missionários, porque eles estão numa situação de muito maior pressão do que nós. A gente está no nosso país, com os nossos familiares, vocês estão fora de casa, numa cultura, inclusive, hostil, né? A cultura islâmica, hostil ao cristianismo. E como vocês têm encontrado força e ânimo para enfrentar esse tempo todo agora? Com 2 formas, pastor. Uma delas é através, nós temos tentado estudar a palavra de Deus, encontrado conforto na palavra de Deus. Até há poucos dias nós estávamos estudando, eu estou procurando a minha Bíblia aqui, mas não achei, um salmo que fala muito ao meu coração, e uma das coisas que nós temos visto aqui é isso, é que Deus é Ele que nos chamou, e é Ele que vai nos sustentar. E eu acho que é a mesma coisa que nós, como cristãos, isso para nós, como igreja, seríamos pensar nisso também, que quando Deus quiser, Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele é Deus, e é Ele que vai nos sustentar. É Ele que nos sustenta, mesmo quando nós temos encontrado pessoas aqui que têm tido problemas sérios de solidão. E uma coisa que nós sempre falamos é isso para as pessoas: olha, aquele que conhece a Jesus, ele nunca está sozinho, porque Deus está conosco a cada momento. Então, assim, é um privilégio tão grande saber que nós temos um Deus que está conosco, que todas as dificuldades que nós vamos passar, que nós podemos passar nas nossas vidas, nós podemos ter certeza que Ele nunca nos abandona. E Ele não vai nos abandonar nesta hora agora, com essa situação dessa pandemia. Amém. Missionários, eu quero então agradecer a presença de vocês, reiterar aqui com vocês, diante de toda a nossa igreja, o compromisso do nosso Comitê de Evangelismo e Missões, do Conselho da Igreja, nosso pessoal como pastor da igreja também, enfim, de toda a nossa igreja, com vocês, como nossos missionários. Nós valorizamos o que vocês estão fazendo, intercedemos por vocês, e na parte que nos cabe, nós vamos procurar, inclusive, estar sempre compensando essa perda cambial que vocês têm enfrentado. Saibam do nosso carinho, saibam do nosso apreço pela pessoa de vocês e pelo trabalho que vocês estão fazendo. Que Deus possa abençoá-los, ok? Obrigada, pastor. E gostaríamos de agradecer mais uma vez à igreja pelo apoio, pelas orações. Vocês são realmente uma grande bênção nas nossas vidas, no nosso ministério. E eu não tenho palavras para agradecer, para te falar como que nós somos agradecidos de fazer parte da família da igreja. Que Deus possa estar abençoando vocês. Muito bem. Olha, nós vamos continuar aqui para ir caminhando para encerrar a nossa transmissão. E o que pedimos é que, se vocês puderem ficar até o final, no finalzinho a gente chama vocês para dar um tchau geral aí para o pessoal. Mas se precisarem sair antes, tá? Fica aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento, ok? Obrigada.
Obrigado. Vou passar a palavra ao pastor Vamos Ana esperar, nós Barreto. vamos esperar. Ok, reverendo. Pastor Marco Antônio, daí só me confirma, a bênção será impetrada pelo nosso missionário, né? Ou logo Isso. após? Ok, Será ele. A gente você chama ele na hora, sem chamar pelo nome, pode tranquilo, chamá-lo. tranquilo. Irmãos, vamos agora interceder e orar pelas nossas famílias de oração, os aniversariantes. Peço que coloquem no vídeo os aniversariantes de domingo. Lerei apenas os aniversariantes de domingo. E hoje, 14/6, domingo, André Pantaleão Ferreira, da UPA, Arthur Rossini, Raimundo, Felipe Alves Vaz e Silva, Giovana Barreiro, Igor Augusto e Marcílio de Souza Dias. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês. Aniversariantes de casamento temos também na tela. Acredito que não aqui, né? Pelo menos não tenho visto. Então vamos orar, vamos interceder. Coloquem todos os seus pedidos diante do Senhor. Esse é o momento em que vamos colocar diante do altar, diante de Deus, as nossas súplicas, os nossos pedidos. Agradecer também e sabendo que Deus sempre ouve as nossas orações e nos atende, de acordo com a vontade dEle. A vontade dEle é sempre boa e perfeita. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos o privilégio, Pai, de entrarmos diante do Santo dos Santos, diante do teu altar, e elevarmos, Senhor Deus, as nossas vozes, nosso clamor, e clamar, Senhor Deus, por coisas que trazem agonia, sofrimento aos nossos corações, interceder, Senhor Deus, por pessoas, e queremos colocar, Senhor Deus, as nossas famílias de oração diante do teu altar, Senhor Deus. O irmão Wallace, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a vida do teu servo, Senhor Deus, a nossa família também tão querida que está agora lá nos Estados Unidos, o André, a Andy, Senhor Deus, os seus filhos, que o Senhor possa estar abençoando ricamente os teus servos lá naquela nação, ó Pai. Nosso casal de missionários que acabamos de ouvir as suas histórias, os teus testemunhos de campo, que a tua proteção, que o teu sustento possa estar ricamente sobre a vida dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus, proteja-os e guarda-os. Queremos também te pedir, ó Pai, pelos missionários de todas as nações, os nossos missionários, mais de 55 missionários espalhados pelo mundo, quase 100 missionários e igreja, pastores, lideranças que a nossa igreja tem sustentado. Te pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado sobre a vida deles, Senhor Deus, é o nosso desejo. Te pedimos, ó Pai, abençoa a sua igreja, a Igreja Presbiteriana Nacional, a sua igreja invisível, espalhado em toda a face da terra, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar trazendo maturidade espiritual, e clamamos por avivamento a tua igreja, Senhor Deus. Aviva a tua igreja, ó Pai, fortaleça a tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos também te pedir, Senhor Deus, pelos nossos brazucas, que são membros da nossa igreja, que por missões, ou por trabalhos, ou por qualquer outro motivo, estão morando e residindo hoje em diversas nações, que a tua mão poderosa esteja sobre eles, cuidando e protegendo eles também. Queremos te pedir, Senhor Deus, pela saúde, a todos aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, membros da nossa igreja e de outras igrejas, que a tua mão curadora esteja sobre eles, esteja ministrando a tua cura, a cura física, esteja ministrando e liberando, Senhor Deus, a tua cura espiritual e a cura, Senhor Deus, sobre as emoções também. Alguns pedidos nos foram colocados, Senhor Deus. A dona Iva pede pela Fabrícia, pela sua filha. Nós te pedimos, derrama, Senhor Deus, do bálsamo da tua paz, trazendo toda tranquilidade à vida da Fabrícia. Ó Pai, não só por ela, Senhor Deus, mas queremos te pedir por todas as famílias, Senhor Deus, enlutadas. Nós queremos te pedir que o Senhor possa estar trazendo a paz
e a tranquilidade, Senhor Deus, por algumas famílias, pela família do pastor João Inácio, que partiu hoje para junto do Senhor, hoje de madrugada, que o Senhor esteja trazendo a paz e a tranquilidade para a família dele, pela família também da dona Elza, que é a mãe do Maurício, Senhor Deus, esteja trazendo todo o consolo que só vem do Senhor, que é o Pai das consolações. Também te pedimos, Senhor Deus, pela família do presbítero Roberto, que partiu também ontem, ó Pai, ele é presbítero lá da Igreja Presbiteriana do Sudoeste. Traga o teu consolo, Senhor Deus, sobre os teus servos, em nome de Jesus. Queremos te pedir pela cura, ó Pai, da dona Divina Azevedo, que esteve passando por dificuldades na sua saúde, que agora se encontra em casa. Traga, Senhor Deus, a recuperação completa, a vida da tua serva. E te pedimos, Senhor Deus, a respeito da irmã Claudete Ramos, que a tua cura, Senhor Deus, esteja sendo ministrada sobre a vida da tua serva. Quando os médicos não conseguem ver, Senhor Deus, esperança, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que a última palavra vem do Senhor. Faça um milagre, Senhor Deus, na vida da tua serva, ali naquele leito, Senhor Deus, ali no hospital. Faça o teu milagre, ó Pai, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Nós te pedimos também pela cura, ó Pai, da Marcela, do Douglas, acometidos da Covid, e a vida do Marcílio, ó Pai, também cometido pela Covid. Em nome de Jesus, ministra a cura aos teus servos, Senhor Deus. Ministra a cura aos teus servos, é o que nós clamamos. Te pedimos também pela Leíse, que já se encontra em seu lar, abençoa na sua recuperação, abençoa a irmã Eremita também, ó Pai, que entrou na UTI na semana passada, mas já se encontra em casa. Abençoa também na sua recuperação, Senhor Deus. Esse é o nosso clamor, ó Pai, e nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. E porque o Senhor atende, Senhor Deus, os nossos pedidos, Senhor Deus, e toda a resposta do Senhor é sempre boa e agradável. Nós oramos, Senhor Deus, e te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado. Amém. Convido ao missionário para que esteja impetrando a bênção. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Amém. 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 Ok, irmãos, o culto doméstico encerra, mas eu peço, permaneça ainda que nós temos alguns avisos adicionais. O IPN em ação, por favor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É muito bom ter você aqui conosco. Veja agora, na IPN em Ação, como você pode se envolver para adorar, ter comunhão e servir a Deus. Reúna a sua família para cultuar ao Senhor e aproveite o conteúdo disponível em nosso aplicativo para fazer ainda mais especial este momento. Todo domingo, às 9h30 e às 19 horas, sua família recebe em casa um inspirador programa para o culto doméstico. Nosso momento de oração e jejum acontece também aos domingos, no horário mais conveniente para você. Durante a semana, às 7h30, temos reunião de oração. Aos sábados e feriados, nos reunimos às 8h30. Ao longo da semana, temos lives para que todas as idades recebam o conforto da palavra de Deus. De terça a sexta, às 19 horas, temos a live pastoral IPN. Terça e quinta, às 16 horas, é a vez das crianças com a mini live. Aos sábados, às 17 horas, a UPJ Live. Continue orando e apoiando os 100 obreiros que enviamos para pregar o Evangelho no Brasil e no exterior. Transfira seus dízimos e ofertas com gratidão ao Senhor.
Centenas de famílias assistidas por nossa ponte social no sul do Piauí e pelo Maná Fraterno dependem muito nesta hora crítica da nossa generosidade. É tempo de doar. A IPN, por enquanto, é remota, mas sempre tem estado presente na sua vida e na sua família. Juntos, iremos superar esse momento. Porque o nosso Deus faz o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Ok, irmãos, nós desejamos um bom almoço, mas antes quero pedir para que coloque as fotos, né? Nós temos alguns avisos adicionais também. Não sei se vocês estão vendo aí um QR Code na tela, está aparecendo. Aí, esse do QR Code é só apontar e vai direcionar aí a tela da nossa ponte social. Nós temos quase 1.000 crianças, né? Já passou de 1.000 crianças adotadas pela igreja. Hoje é o Dia dos Padrinhos, então nós queremos te pedir, eles precisam ainda do apoio. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Só apontar a câmera do celular ali no QR Code e vocês já vão direto já para a tela. Tudo bem? E aqueles que tiverem dificuldade nos recolhimentos de dízimos, das ofertas, né? Entre em contato com alguém da liderança para que isso seja resolvido. E quero pedir para colocar as fotos, aí se já tem as fotos já preparadas, vamos colocar as fotos que foram postadas. Enquanto isso, quero ler alguns, o pessoal do chat, depois nós vamos pedir aos convidados para que apareçam aí na tela, né? Nós temos aqui a irmã de Olinda falando que foi uma abençoada palavra, pastor Marco Antônio, e diante de tantas dificuldades. A Darlene também agradece aí pela bênção do Cristo em Vós, as nossas fotos aí, né? São fotos que vão ficar guardadas para a posteridade, né? Diante desse momento tão atípico, né? Que a nossa sociedade está passando. Então, essas fotos vão ficar aí para contar histórias, né? Então, fotos de desafios durante a semana, fotos das lives das nossas durante a semana, das crianças, da live da UPJ, live pastoral durante a noite. Se você quiser se inteirar, é só entre em contato no site da igreja, nós temos os horários, se inscrevam no nosso canal. Vocês serão avisados de todas as lives e quase todos os dias, né, nós temos live. Aí as fotos, a irmã Silvia aqui no chat fala que o Espírito Santo tem nos ensinado e que ele nos lembre dessas palavras abençoadas. Arailde Fontes também se manifestou aqui no chat, fala o pastor Elvin César, que foi citado durante a ministração da palavra do pastor Marco Antônio, foi meu pastor lá em Viçosa, a irmã Araújo fala, lá em Minas Gerais, na época que estudei na Universidade Federal de lá. O pastor, o missionário ali, Tony Xavier, obrigado, reverendo Marco Antônio, pela palavra muito abençoada. Tivemos também aqui o reverendo Dalzi Silva, que fala também, foi uma mensagem muito oportuna, bem introduzida e muito bem desenvolvida. Fui edificado e vou recomendar aos outros. Muito obrigado, reverendo Dalzi, também pela tua participação, pela tua presença. A Lígia, né, Mafra, fala, pastor Marco, palavra abençoada, que Deus continue abençoando você e a nós, suas ovelhas, e a todos, né? Muito obrigado também pela participação. Ok? A irmã Francisca Souza aqui, lembre, dê o seu like, isso é muito importante, dar o like, porque à medida que quanto mais tem like, mais o YouTube começa a divulgar mais os vídeos. Ok, gente, eu vou pedir para que todos os nossos convidados, aqueles que participaram, né, liguem aí as suas câmeras,
Liga aí os seus microfones. Vereador Marco Bambraut. Ali em cima, a Júlia Caetana, que esteve nos ajudando a dar um tchauzinho. Júlia Caetana. Ali, nosso irmão Petracone também, né? Tudo bom, Petracone aí na retaguarda. O seminarista Timo Cunha, né? Que a gente passou um aperto no começo, né, Timo? Né? O nosso coração foi a mil, né? Mas graças a Deus, Deus foi bondoso e nos... Amém. Quiser falar, Timo, dá um alô? Não, todo domingo a gente está tendo uma adrenalina inicial, matinal, para começar o dia bem disperso, mas graças a Deus o culto começou e os irmãos puderam ser abençoados aí com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. É um teste para o coração, né, Timo? Exatamente. Tayane, obrigado pela Libras aí, né? Deus tem usado muito a vida desse projeto tão maravilhoso, né? Tayane, Júlia e todos os integrantes do projeto Libras. Que Deus continue abençoando e usando a vida de vocês poderosamente. Marcos, dá uma luzinha aí para a gente, Marcos Rezende, Arthur Ribeiro, né? Deus abençoe. Os nossos missionários lá no Reino Unido, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Vocês nos abençoaram rica e poderosamente. Deus abençoe a todos. Nada, a gente agradece. Reverendo Marco Antônio, o senhor tem alguma palavra final? Não, só o meu netinho que está chegando aqui. Um bom domingo para todos, um bom almoço, tá? E vamos lembrar aí de chamar o missionário para se despedir também, por favor. Ok. Missionários, a última palavra, despeça da gente, por favor, né? Que Deus abençoe poderosamente vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por tudo hoje, por tudo que a igreja tem feito por nosso ministério. O meu marido, ele teve que sair, porque ele já acabou de receber um telefonema que ele precisa de ajudar alguém, então ele acabou de sair para fazer isso. Então, ele deixou aqui o abraço dele para todos vocês. Que Deus abençoe. Ok. Gente, Deus abençoe a todos, um bom almoço para todos e até o culto que vem. Até o culto de hoje à noite, tá? Fique com Deus.